Então, para começar a nossa roda de gestantes hoje, eu vou me apresentar. Sou Ronaldo, sou pediatra, trabalho aqui no hospital. Só vou abrir aqui só para eles. Claro. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vou explicar um pouco para vocês o que a gente espera que aconteça no dia do parto. Vou esperar assim. Então vamos lá. O bebê, a gestação como um todo já é um momento de muita expectativa, né? E aí a gente lida com a expectativa do que a gente sonhou, do que a gente já viveu. Então tem pessoas que já tiveram experiência com familiares, que tiveram filhos, ou até você mesmo já teve filhos mais velhos, né? Então a gente lida com essas expectativas, mas cada gestação, cada nascimento, cada pessoa que nasce, cada filho que você vai ter é único. Então é uma experiência única, você tem que estar disposta a viver esse momento como se fosse a primeira vez, né? Aí, antes, para a gente começar a linha do tempo, quando eu vou fazer uma assistência aqui à sala de parto, a primeira coisa que eu preciso entender é quem é essa mãe que está parindo naquele momento. Já que eu vou te conhecer, né, se eu não tivesse vindo aqui na roda de gestantes, eu vou te conhecer aqui no hospital no dia do parto, eu preciso saber quem é essa mãe. Qual eram as doenças ou as condições de saúde dessa mãe antes do nascimento do bebê, qual eram as condições de saúde do pai, qual é a idade dessa mãe, a idade do pai. Então tudo isso é muito importante a gente saber no momento do nascimento, né? Então por isso quando vocês internam, geralmente o obstetra passa umas informações num grupo que a gente tem, e aí a gente já meio que sabe, ali está internada aquela gestante que tem, um exemplo, diabetes gestacional, ou que tem um transtorno morfológico que viu assim. Aí a gente já sabe mais ou menos. E já sabe a idade, já sabe também, a gente tem que saber o número de gestações que ela já teve, se foram gestações bem-sucedidas ou gestações que infelizmente o bebê veio a óbito, se tem histórico de prematuridade, né, na família. Então tudo isso vai ser considerado. Por isso é muito importante vocês andarem com o cartão da gestante atualizado. Aqui no hospital, todos os dados do seu pré-natal estão preenchidos no sistema, então o sistema é único, né? Mas vamos supor que você passe mal e que você tem que ser atendida numa maternidade pública. O cartão da gestante é fundamental, porque tem todas essas informações que às vezes naquele momento do trabalho de parto você não vai conseguir passar para quem está assistindo. Depois disso, a gente vai olhar como é que foram os exames do pré-natal. Então, as sorologias que você fez, que é toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, essas doenças, elas não têm relevância para a sua vida como adulto. Mas para a gestação faz toda a diferença. Porque muitas doenças que são pesquisadas, elas têm influência direta no desenvolvimento do bebê, como por exemplo sífilis, como por exemplo toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola. São doenças que, se nós temos hoje e uma mulher não está grávida e tem essas doenças, ela não tem risco nenhum para a vida dela. Ela vai ter uma vida normal, nem vai ter sintoma às vezes. Mas quando ela está gestante, essa doença influencia diretamente no desenvolvimento do bebê. E é por isso que é muito importante fazer todos os exames do pré-natal, não perder uma consulta, porque, por exemplo, você começou o seu pré-natal hoje, aí fez a sorologia de toxoplasmose, você nunca teve toxoplasmose, nunca teve contato. Até o final da gravidez, a gente tem que confirmar se você continua susceptível, que a gente chama, à toxoplasmose. Porque se você pegar a toxoplasmose no meio da gravidez,
Você tem que fazer um tratamento e o seu filho, quando nascer, ou filha, vai ter que também sofrer uma investigação de toxoplasmose. Sífilis é a mesma coisa. A gente faz no início da gestação, a gente faz no meio da gestação e a gente faz quando interna muitas vezes. Então, se você teve, por exemplo, sífilis, eu não sabia, nunca tinha feito esse exame e vi que eu tive sífilis já. Aí vai vir o VDRL positivo. Aí a gente vai tratar. Se esse tratamento é bezetacil, 3 semanas, uma vez por semana. Se você fez o tratamento, começou ele 1 mês antes do bebê nascer, o risco para o bebê é muito pequeno. Mas vamos supor que durante a gestação, esse está entrando no trabalho de parto não, né? Durante a gestação, esse título do VDRL aumentou. Aí então pode significar que esse tratamento não foi eficaz ou então essa sífilis reativou. Então a gente precisa tratar e o seu filho ou filha vai ter que investigar após o nascimento. Então os exames são muito importantes de sangue. Os exames de cultura de urina, ou se você tem, é muito comum a grávida ter infecção de urina, né? É muito comum. Se você tratou, qual foi a última vez que você fez exame de urina antes do parto? Isso é muito importante, porque se você ainda tiver com uma cultura positiva no momento do nascimento do seu filho ou filha, a gente vai ter que investigar ele ou ela de infecção neonatal. Essas infecções são muito graves nesses primeiros dias de vida. Então, exame de urina é importante. O exame de SUAB do canal vaginal, que é o exame do cotonete. Alguém já fez? Já? Nas outras ou nessa? Nessa. O SUAB, ele é um exame que, tipo o SUAB que a gente fazia nasal, só que ele é vaginal. Ele faz a cultura de uma bactéria que é muito grave nos primeiros dias de vida, o Streptococcus do grupo B. Se a mulher tem um SUAB positivo, ela precisa receber uma profilaxia com antibiótico no trabalho de parto e depois que nascer, às vezes a gente tem que investigar o bebê, porque ele pode ter infecção e sepse, né? Uma infecção generalizada nos primeiros dias de vida. Então, o pré-natal é fundamental. Além disso, diabetes gestacional. Se você controlou essa diabetes, então não é porque você é magra que você não pode ter diabetes gestacional. Qualquer pessoa pode ter, porque é um mecanismo da gestação, resistência à insulina, aumento da glicemia. E aí, se você teve diabetes gestacional, para o pediatra vai ser muito importante saber como você controlou essa doença. Se você controlou com medicamento oral, com insulina, com dieta, se a sua curva ficou boa. Alguém aqui tem diabetes gestacional? Tem? E aí é importante você falar, olha, não doutor, eu controlei, foi só uma glicemia de jejum alterada. Se você fez a glicemia de jejum, depois tem que fazer o teste de curva glicêmica, se a glicemia estava normal. Pressão alta também influencia. Muitas vezes a pressão alta ela tem risco muito mais imediatamente para a mãe. Então, o risco de eclâmpsia, né? Eclâmpsia é aquela condição materna que às vezes indica até UTI para a mãe. Mas, se uma hipertensão não diagnosticada ou não tratada, também pode resultar em óbito fetal. Então, é muito importante medir a pressão todas as vezes, mas eu sei que vocês medem no pré-natal. Qualquer alteração, qualquer sintoma que você sentir e achar que a pressão está alterada, você procurar atendimento aqui na urgência. Então, do pré-natal, é isso. Aí, algumas outras coisas são importantes que geralmente a gente não fala na hora do que nasce, né? Fala agora, no pré-natal. Então, existe uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal, que é a síndrome do desenvolvimento do bebê, que é deficiente porque a mãe ingeriu álcool na gestação. Então, às vezes, quando você não sabe que está grávida, às vezes você ingere, né, um pouco. Não é muito comum a mulher ter o hábito de beber muito, mas, enfim, pode acontecer quando você não sabe que está grávida. Descobriu que está grávida, nenhuma quantidade de álcool é segura, porque tem riscos muito sérios para o bebê. Então, se você gosta de beber uma cerveja ou bebida destilada, você vai ter que abdicar desse hábito até o seu neném completar uns 6 meses.
porque depois na amamentação também tem um pouco de algumas dificuldades. Pode ingerir, mas tem umas restrições. O uso de drogas, não preciso nem falar, né? Mas pode ser que alguém tenha esse hábito e aí tem que excluir completamente, porque tem risco muito sério para o bebê, inclusive de óbito. Acho que é isso, de ingesta de... uso de medicamentos contínuos. Tem alguns medicamentos que você vai ter que suspender. Por exemplo, se você toma lítio, né, que é um medicamento psiquiátrico para transtorno bipolar, às vezes vai ter que avaliar, ou um anticonvulsivante, né? Problemas da tireoide também podem ser diagnosticados no pré-natal. E nutrição, uma coisa que a gente fala pouco, mas assim, é uma coisa que já está muito consolidada para a ciência, é que a condição do metabolismo da mãe influencia diretamente nos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, a sua condição física, você está fazendo atividade física, você ganhou muito peso na gravidez, você se alimenta bem. O se alimentar bem não é comer muito, é comer saudável, né? E isso influencia muito na aceitação depois, quando seu filho fizer a introdução alimentar, para você ter uma noção. Então, às vezes na gravidez, a mulher abre uma caixinha para, eu estou com desejo, eu vou comer o que eu quiser. Ótimo, você pode comer, mas tudo em excesso, em qualquer momento da vida, vai fazer mal. Então, deficiências de vitaminas podem influenciar no desenvolvimento do bebê. Vitamina D, vitamina A, o ferro. Alguém aqui teve anemia ou está com anemia? A anemia é muito comum na gestação, tem que ser tratada. Às vezes a gente nem espera a anemia acontecer, se tem uma deficiência de ferritina, a gente já suplementa. E tem aquelas vitaminas que vocês usam também, os polivitamínicos, eles têm um monte de vitaminas. O objetivo é evitar a deficiência de qualquer vitamina que pode resultar em alteração no crescimento do bebê. Então, basicamente, do pré-natal e do parto imediato, é isso. Aí vamos desenhar o cenário, né? Você veio, deu tudo certo. Alguém aqui já está com mais de 37 semanas? Eu tô com 37 hoje. Que bom. Então, muitos podem parir agora, né? Agora... 39. Então, aí você você entrou em trabalho de parto, vai começar a sentir as contrações e aí você vai vir para a maternidade, né? Então, eu gosto de falar algumas coisas. Primeiro, não quer dizer que rompeu a bolsa, não quer dizer que vai nascer agora, né? Para quem nunca teve filho, às vezes vê a novela geralmente é assim, né? Sentiu contração, existe contração de treinamento, então nem toda contração é contração de trabalho de parto ainda, principalmente no final da gravidez, porque o útero já está muito distendido, né? Então às vezes você vai passar mal, vai vir, a obstetra vai fazer, o obstetra vai fazer a avaliação e não vai ter dilatação. E às vezes vai te falar, volta para casa porque ainda não é a hora. E aí faz parte do processo, né? Ou às vezes começou o trabalho de parto, mas não está o trabalho de parto efetivo, né? Mas enfim, vai conduzir o trabalho de parto. É muito importante a gente saber também que o trabalho de parto, ele é fundamental para a fisiologia do bebê nos últimos dias. Quando você entra em trabalho de parto, você produz corticoide, né, o hormônio do estresse. Esse corticoide, ele amadurece o pulmãozinho do bebê, ele estimula o bebê, né, a tentar sair do útero também, não é só você que faz força. E isso tudo gera maturidade para essa criança. Por isso que a gente orienta que você não marque simplesmente a cesárea, né, se você deseja a cesárea. Que você deixe o tempo amadurecer esse bebê e você entre em trabalho de parto, porque isso é mais saudável para o seu bebê. Além da questão fisiológica do bebê, tem a questão fisiológica do seu corpo também. Quando você entra em trabalho de parto, você aumenta alguns hormônios que induzem a ejeção do leite materno. Então hoje você tem todos os hormônios no seu corpo, mas eles estão em níveis constantes. Quando você entra em trabalho de parto, eles aumentam, fazem um pico.
E isso facilita a descida do leite também. Se você faz uma cesárea marcada, o leite vai descer, porque é fisiológico do corpo, mas pode ser que demore um pouco mais. Então tem essas vantagens também, além de outras tantas vantagens que vocês ouvem o pré-natal todo sobre o parto normal. Aí nasceu o bebê, né? Nasceu não, aí você entrou em trabalho de parto. Você vai ser conduzido para o pré-parto, você vai ter avaliação periódica, né? A cada 2 horas, pelo menos, ou a cada hora, do batimento cardíaco do feto. E se você não está em trabalho de parto ativo, em franco trabalho de parto, a gente não vai ficar falando para você fazer força o tempo todo, só mesmo quando chegar no nível do período expulsivo, né, do período de trabalho de parto mais ativo. Aí, nesse momento, geralmente é um momento que vocês desesperam, né, pelo que eu já vi a vida toda. Porque é uma dor muito grande, imagino, né, eu nunca senti essa dor. Mas existem critérios de segurança para a gente definir que a sua vida ou a vida do seu filho não está em risco. Um deles é o BCF, que é aquele batimento que a gente ouve com sonar. Outro dele é o CTG, que é a cardiotocografia, que é um exame que vai avaliar a frequência cardíaca do bebê, junto com as contrações, o movimento, durante um tempo. Faz aqui na maternidade também. Então, se o CTG está bom, se o batimento está bom, e mesmo assim você já está cansada, você acha que não vai dar conta, faz parte do trabalho de parto. Você tem que estar preparada para isso, tá? O trabalho de parto é um processo que pode demorar, mas pode ser rápido também, certo? Como é que está a expectativa de vocês para esse momento? Vocês têm medo? Vocês têm tranquilidade? Não tem medo? Tenho. Ai, que bom. Eu prefiro não pensar nisso ainda. Muito bom. Cada dia o seu Dia. mal. Você? Confiante também? Você? Não? Tem hora que dá um desespero. Tranquilo. Doida pra vir. E você, tá? Tem dia que você... Eu já tive um papo normal. A experiência não foi ruim, mas eu fiquei naquilo. Não vai pensar, vai falar, vai tranquilo. Aí eu fiquei falando, tá nessa, se oscila, mas vai dar certo. E lá na hora, quando você teve o seu primeiro, você chegou a alguns momentos, você achou que você não ia conseguir? É muito comum. Aí os pais que estão aqui, é importante você conversar com sua companheira e vocês decidirem como que vocês vão levar isso. Por quê? A maioria das pessoas que vão estar aqui no dia são pessoas que elas vão conhecer no dia, né? Porque o pré-natal é uma equipe, nem sempre é o mesmo médico, pode ser que não seja eu que esteja lá. Inclusive, se for eu, vocês me falam, eu não vou lembrar não. Você só falar, eu estava lá na roda. Aí eu percebo muito que se o casal está muito afiado do que é a decisão dos dois, aí dá certo. Porque o homem é muito difícil, a gente não pode fazer nada. A gente só pode apoiar. Então, se você for uma pessoa que não vai apoiar, é bom que você resolva isso antes do momento da internação. Porque a sua mulher vai sofrer, vai sentir dor, isso é normal, sentir dor e sofrer. Mas é um sofrimento que tem um fim, né? No momento que o bebê nasce. E a gente tem que confiar nas avaliações dos profissionais, né? Aqui a gente tem avaliação periódica, vai ter vários profissionais lá do seu lado, vendo se está tudo bem. Então é muito importante o casal estar bem afinado, certo? O que o homem pode fazer nesse momento? Ficar ali do lado, perguntar se está com sede, se está com fome, acalmar, dar força, encorajar, falar, vai dar certo, você é forte. Se você não dá conta, não vem. Porque o homem é frágil, né? Se você acha que não dá conta, se você acha que vai ser uma pessoa que vai ficar falando para ela desistir, não vem, né? Deixa ela eleger outra pessoa para vir.
Mas eu, como homem, acho que você deveria se esforçar para estar aqui. É o momento mais importante da vida do seu filho ou filha. E eu, por exemplo, estava no dia do nascimento do meu filho. Eu tinha medo, eu já era médico, mas eu tinha medo de não saber o que fazer também no trabalho de parto normal, mas aí não foi normal. Só que eu fiquei com medo depois, porque eu me senti muito responsável por ele. Então eu já fazia pediatria, e aí eu achava que ia acontecer alguma coisa com ele, mesma coisa que todo mundo passa. Mas eu já fui me preparando a gravidez toda para esse momento que eu ia ter que dar conta. E hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. Mas assim, depende muito de como a gente se prepara. Por que eu falo isso? Porque a mulher, o corpo dela muda, os sentimentos dela mudam por causa dos hormônios, e o homem, a gente sabe que tem um filho, né? Ama muito a nossa companheira, mas vai realizar mesmo que é pai no dia que nascer. E então você tem que trabalhar isso na sua cabeça, né? Aí coisas também que eu gosto de falar, não é igual na novela e nem no filme, que o menino nasce grande e criado. O menino ele vai nascer, né? Nasceu cesárea ou normal, ele tem 60 segundos para chorar. É muito tempo, se você parar para pensar. Mas na hora, parece uma eternidade. Por que ele não está chorando? Vocês ficam perguntando, por que ele não está chorando? Por que ele está chorando? Está alguma coisa errada? Ele não respirou. Tem 60 segundos para isso acontecer. E o pediatra está lá para assistir esse parto. Se for necessário, ele vai fazer a intervenção. Tá? Aqui nós temos todo o aparato que é necessário, tem UTI neonatal, nós somos capacitados para isso. Então fica tranquila. Tá? Duas coisas que a gente vai avaliar no momento do nascimento: se chorou ou não, 60 segundos, como é que está a questão do tônus do bebê. Então, bebê que nasce muito mole, porque eles nascem mole mesmo, roxinho, mas muito mole, não chorou, e aí a gente já vai avaliar a frequência cardíaca. Então, às vezes na hora lá que nasceu, e está lá fazendo força, 2 dias, Deus me livre, 2 dias, né? Está lá fazendo 4 horas de força. Aí nasceu o bebê, né? Nasceu na banqueta. Você está lá sentada lá. Deixa eu ver se está dando bem. Aí nasceu. Aí a primeira coisa que vocês querem fazer, primeiro a pressão que eu tenho é que dá um alívio tão grande que vocês começam a chorar e uma sensação de conseguir, né? Libertação, mas não acabou, né? Aí você coloca o bebê aqui. O pediatra, ele vai estar preocupado em avaliar tônus. Então, se o bebê está muito mole, ele vai intervir. A cor, às vezes, se for só cor roxinha, mas o bebê está mexendo, está chorando, a gente não preocupa não. E a frequência cardíaca. Aí a gente vai com o estetoscópio lá e vai ouvir. Isso, o cordão ainda está na placenta, está em contato pele a pele com você. Se a frequência cardíaca está num nível que a gente considera menor que 100, né? Aí eu tenho que intervir imediatamente. Aí nesse momento, às vezes a gente fala, pode clampear o cordão. Aí se for o caso, né? Se for o seu caso, aí não vai dar tempo de você fazer aquele momento em que o pai vai cortar o cordão, né? Porque nesse momento que eu estou falando, foi um momento crítico. O bebê, a frequência cardíaca do bebê não está boa, ele não está chorando, ele está molinho. Aí não tem desespero. Por quê? Mais de 80% das crianças melhoram só com medidas bem leves. A medida clampeou o cordão, levou para o berço aquecido, eu vou secar o bebê, estimular, o bebê geralmente já chora. Isso a maioria. Muitos não choram, muitos continuam. Aí você vai fazer ventilação, que é pegar um dispositivo chamado AMBU e fazer a ventilação, faz uma pressão, como se jogasse uma pressão no pulmão do bebê. Faz um ciclo de 30 segundos, a criança chora. Então, tenha calma se for o caso de acontecer desse jeito com você. Por quê? O pediatra está aqui para isso. Então, a gente tem muita tranquilidade, a gente faz isso todos os dias. E como eu disse, mais de 80%, 90% das crianças melhoram só com isso. Aí chorou, aí ele vai voltar para o seu colo. Aí às vezes você fala assim, não, mas para que tirou? É porque esse minuto é um minuto de ouro, que a gente chama.
Nesses 60 segundos iniciais de vida, o bebê precisa ter oxigênio. E como ele não respira dentro da sua barriga, ele vai aprender a respirar quando nasce. Existe uma transição entre a circulação fetal dentro da barriga e a circulação no ar ambiente que ele respira. Então existe um milagre que acontece, porque ele não respirava, de repente o pulmão estava lá fechadinho, de repente o pulmão abre, né? A circulação vinha da placenta, agora não vem mais, é só o próprio sangue dele. Então são várias coisas que acontecem, e essa transição pode precisar de ajuda. Então o pediatra está ali para isso, certo? Existe depois disso a hora de ouro, que é essa primeira hora de vida. Nessa primeira hora a gente vai incentivar o aleitamento materno, mas o bebê não vai nascer mamando igual na novela, né? Tem bebê que nasce mamando, mas geralmente o da vizinha, o seu não vai nascer. Mas a gente vai tentar, porque esse colostro que sai nesses primeiros dias, ele é rico em nutrientes, e a gente tem que pensar que ninguém nasce sabendo, nem você, nem o seu filho ou filha. Então a gente vai colocar ele no peito e vai começar a ensinar ele uma coisa que ele vai fazer muito, que é mamar, certo? A gente não dá banho também. Me pediram para falar isso, porque é uma crença que a gente tem. Agora ele vai tomar banho e ele vem para mim cheirosinho de perfume do Boticário. Não. A criança, eu brinco, a criança não nasce suja. Aquilo ali é líquido amniótico, é sangue seu. A gente vai limpar, secar, porque não pode ficar molhado, mas vai secar. Muitos bebês nascem com vermix, que é um creme que é fisiológico, das células dele lá do desenvolvimento durante a gestação, e ele é um hidratante muito rico de nutrientes. A gente não limpa, fica como se fosse uma pasta, um creme mesmo, branco assim na pele, tranquilo. Tem bebê que nasce tão velho que assim, mais de 40 semanas, às vezes 39, quase 40 semanas, que as mãozinhas nascem toda enrugadinha, parecendo velho mesmo, normal, tá? Isso é do bebê mesmo. O banho vai acontecer quando? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o banho seja 24 horas depois do nascimento. Aqui a gente faz o banho no outro dia. Então, se nasceu hoje, vai tomar banho amanhã de manhã, certo? Aí, como que a gente vai colocar esse bebê no peito? Alguém já amamentou? Fora você. Não, né? Já viu amamentar? Então aqui, eu não tenho peito, mas tem sim. O peito, geralmente, na gravidez, ele aumenta a areola, né? Fica bem escuro e aumenta o volume. Parece que você colocou silicone. Quem tem silicone? Graças a Deus ninguém, né? Porque às vezes pode afetar a amamentação, mas não impede de amamentar não, o silicone. Mas alguém já fez cirurgia na mama? Pode alterar, mas não impossibilita de amamentar não. O que pode alterar? Quando você mexe, se você fez cirurgia para levantar a mama ou diminuir, mastopexia, você mexe nos ductos, porque recorta a areola, né? E recorta aqui a parte de baixo do peito. Então, imagina os ductos mamários como se fosse uma avenida expressa, né? Que aí o leite vai sair. Se você mexeu na arquitetura, pode ser que você jogou fora locais onde produzia leite, vai produzir menos, ou locais onde o leite saía mais facilmente. Mas eu dei alta essa semana para uma mãe aqui, que ela estava no segundo filho, ela fez mastopexia e ela amamentou exclusivamente. Então não é impossível não. Regenera. Depois de muitos anos geralmente não tem, assim, geralmente não faz diferença. Mas vai depender do momento do nascimento. Então, desses primeiros dias. O colostro não é insuficiente. A gente tem que pensar que o estômago do bebê, quando ele nasce, é uma cereja. Uma cereja, um volume de 3 a 5 ml. É muito pouco. É por isso que vocês,
tem a crença, hoje mesmo eu estava passando visita, a mãe falou assim, meu leite não está suficiente. Ela tem 24 horas que pariu. Aí eu falei assim, por quê? Não, porque ele quer mamar o tempo todo. Aí eu falei, ah, tá. Aí deixa eu ver, porque às vezes não tem colostro, às vezes o colostro não saiu. Aí ela pôs, a mama dela, o bico era ok, não estava ferido, porque às vezes está ferido, é difícil pegar. Aí eu fiz a expressão manual, saiu muito colostro. Aí eu falei, não, é porque seu filho, o estômago é pequeno, e o bebê mamando bonitinho, sugando, sem machucar ela. Então, estejam preparadas para isso. Lembra que nem você e nem o seu filho nascem sabendo. Os dois vão aprender a mamar. Você vai aprender a dar de mamar e ele vai aprender a mamar. Outra coisa que eu também gosto de falar. O peito não é uma caixa d'água que enche e esvazia. Enche e esvazia. Com o tempo, você vai perceber que seu peito vai encher. Mas se você está no final da gravidez, se você apertar seu seio, vai sair leite, né? Por quê? Produz. Os hormônios produzem. Faz produzir leite. Agora ele vai ser efetiva a produção quando o bebê começar a sugar. Então eu falo essa frase: o peito não é reservatório, ele é fábrica. Então pode até ser que se você apertar hoje, você está com 39, não vai sair nada. Mas se você entrar em trabalho de parto hoje, colocar o nenê no peito, vai começar a sair. É a mágica do... Quando a gente morrer, a gente pergunta para Deus por quê, né? Mas isso acontece. Então aí a gente vai colocar esse bebê no peito. Vamos tirar essa cadeira. Você quer ver meus peitos, né? Então o bebê nasceu, né? Aí tem um cordão umbilical aqui. O cordão umbilical é o que mantinha o bebê vivo lá dentro do útero. Então vamos supor que um bebê que nasceu tudo bem, que eu falei que nasceu e não estava tudo bem. Esse bebê, ele estava ligado pelo cordão umbilical com a placenta, né? Aí nasceu tudo bem, foi para o seu contato pele a pele lá, tá lá na banqueta, sentado, tá na cama. A gente vai avaliar a frequência cardíaca, o bebê está esgoelando, igual na novela, ótimo. A frequência cardíaca tá boa, tá roxinho, mas tá chorando, tá respirando, tá ótimo. Deixa lá. Aí a gente faz o clampeamento oportuno, que é cortar o cordão no momento em que ele parar de pulsar, parar de tipo frequência cardíaca de pulso mesmo. Aí, se foi tudo bem assim, quem vai cortar o cordão vai ser o pai, ou quem estiver com você. E aí, depois de 1 minuto, 2, no máximo 3 minutos, aí ele vai cortar. Aí a gente vai colocar aqui um clamp, eu esqueci de trazer meu clamp, mas é um tipo um prendedor que fecha e não abre, e a obstetra ou a enfermeira obstetra vai te dar a tesoura, aí você vai cortar. E aí o bebê vai continuar aqui no colo. Geralmente o pediatra pede, deixa eu examinar ele e eu já trago para você. Nesse deixa eu examinar, a gente já pesa, já mede e volta para o seu peito, certo? Tem bebês que fazem xixi no momento do parto, um bebê que faz cocô, pode fazer cocô dentro da barriga, se fizer entre sofrimento fetal, aí a gente tem que fazer o parto. Mas o cocô, esse primeiro cocô é um cocô, parece uma graxa, ele é preto e ele é pegajoso, onde ele pega, onde ele encosta, ele fica, porque é o cocô que está dentro da barriga dele, lá da sua barriga, né? Depois o cocô vai ficando amarelo, mas quando nasce, o cocô é uma graxa mesmo, você vai ver, suja igual graxa, aí lava a mão, só sai, né? Aí nasceu, ficou tudo bem, você vai colocar no peito. Vê que esse boneco, ele tem a língua para baixo, porque é esse o movimento que essa posição que o seu filho tem que fazer com a língua para sugar o peito. Mas ele não nasce sabendo fazer isso. Tem bebê que nasce e a boca não abre, fica assim. A gente tem que ajudar ele, certo? Então, tanto você tem que ajudar ele a abrir a boca, quanto você tem que apresentar a sua mama da forma correta. Então, vou ajudar ele a abrir a boca apoiando a parte de baixo da boca, assim. Aí vamos supor que você quer amamentar assim, né? Aí você vai fazer assim, e outra pessoa, no início, que é mais difícil, né?
vai te ajudar a apresentar a sua mão. E você nunca vai fazer assim, ó. Você sempre vai fazer bem tranquila, deitada. Você traz o bebê e apresenta a mão. O peito, ele tem o bico e a areola, né? Tem mulher que não tem bico, né, do peito formado. Quem vai fazer o bico? O neném. Aí, quando não tem bico, a gente faz uma prega de um dedo e coloca essa prega dentro da boca do bebê, para ele mamar. E aí, com o tempo, ele vai fazer o bico, né? É muito importante apoiar do jeito certo, porque se ele pegar só a pontinha do seio, ele vai machucar e não vai conseguir mamar. E às vezes você coloca do jeito certo, mas depois ele solta, ele faz força e solta e aí não mama do jeito certo. E são muitas informações que na hora você vai esquecer, a gente vai falar de novo, certo? Mas só para vocês saberem, tem que ajudar a abrir a boca e tem que apresentar a mama do jeito certo. Se você não tem bico, quem aqui não tem bico? Não tem bico. O resto todo mundo tem. Ótimo. Ou se você tem uma mama muito grande também, tem mulheres que têm mama grande, areola muito grande. Tem jeito sim, só tem que apresentar da forma correta. Quando a areola é muito grande, porque se você lê, né, na internet, fala assim, tem que colocar a areola toda dentro da boca do bebê. Se a mama da mãe, a areola é grandona assim, não vai colocar tudo. Você vai colocar um dedo, mais ou menos. Por quê? A boca do nenê tem que fazer esse movimento de cauda de peixe, para ele sugar o leite e o leite vai descer. Uma coisa muito importante, por isso que eu falo para os pais, quem for acompanhar tem que estar sabendo de tudo isso. O nervosismo atrapalha a descida do leite. Então, claro que você vai estar nervosa, eu sei que você vai estar nervosa, mas é aquele nervosismo que supera a expectativa, né, de estar ali no nascimento do filho. É um nervosismo que paralisa, um nervosismo que, começa a chorar, eu não vou conseguir. Olha, você já conseguiu muita coisa. Você conseguiu engravidar? Quem aqui fez fertilização in vitro? Ninguém, né? Pois é, hoje em dia tem gente que faz porque não consegue engravidar. Você já conseguiu engravidar. Você conseguiu passar por uma gestação, né? Você teve outras perdas, tanto que é difícil. Ótimo, olha, você conseguiu, coisa boa. E você conseguiu parir esse filho. Ótimo. Que seja normal, cesárea, você conseguiu. Então agora você vai conseguir, junto com as suas limitações, amamentar o seu filho. Só que é aprendizado, tem que ter paciência. E do mesmo jeito que você aprende, por exemplo, você aprendeu alguma habilidade, né? Ou você fez faculdade, ou uma habilidade de fazer uma comida, ou de fazer um trabalho manual, a gente aprende de tanto repetir, certo? Você tem primeira vez que você está amamentando, então não tem como você nascer sabendo. Mas a minha mãe, a minha vizinha, a minha tia, ela amamentou fácil. Aí é a exceção, não é a regra. Falei muito, né? Agora pode perguntar. Quem quiser fazer pergunta. Você mencionou a diabetes gestacional. Ocorre de passar para o neném? Não. A diabetes gestacional, ela é causada por hormônios que a gravidez produz, que diminui a resistência do corpo da mulher à insulina. Não tem nada a ver com o bebê. Aí o que acontece? Fica a glicose muito alta no sangue da mãe e essa glicose vai toda para o neném. Aí o neném é como se o bebê recebesse muito mais glicose que o bebê da mãe que não tem diabetes. Aí ele cresce muito. Então, o que pode acontecer com o bebê? Ele nascer muito grande, nascer com mais de 4 quilos, né? Principalmente se a diabetes for descontrolada. Aí, a insulina do bebê, para absorver essa glicose toda, fica alta. E quando nasce, o que pode acontecer? Aí ele fazer hipoglicemia. Mas não quer dizer que ele vai ter diabetes, não. É o mecanismo do desenvolvimento dele. Tá? Não tem risco de transmitir, não. Pode perguntar. Quanto à questão da amamentação, Certo. mais assim, curiosidade muito familiar. Pode perguntar. Mas que a gente tem uma rede de apoio bem, fala bastante, sobra, mãe, há uma preparação para a mama, é verdade mesmo que precisa fazer, botar no sol, fazer aquela Puxa. sofrer
Então, antigamente a gente falava e existia recomendação científica disso. Aí como que funciona o conhecimento na medicina? A gente vai testando. Então já foi testado fazer e não fazer, e não viu diferença. Entendeu? Então assim, se você quiser fazer, que é a preparação para a mama, que é ficar com a mama exposta ao sol, passar bucha vegetal, pôr o marido para sugar o peito. já ouvi essa também. Pode fazer, você pode fazer isso, mas não tem garantia de que isso vai mudar ou facilitar a amamentação, não. Mas uma coisa eu tenho certeza, não vai atrapalhar, tá? Então se você quiser fazer, agora se estiver doendo, tá te incomodando, não precisa fazer não. Alguém mais? O que leva essa questão de falar muito que às vezes empedrou o leite? O que leva a empedrar? Então, aí, nesse início, a tendência é ou não ter leite, ou ter leite e você ter dificuldade para o bebê ser posicionado. Depois de um tempo, o seu corpo vai, porque a informação que o seu cérebro precisa para produzir leite é o bebê sugando no peito. Então aí a gente está orientando, ele está sugando, nossa doutor, está sugando, o leite não desceu, o leite maduro não desceu, o colosso desceu, ele está sugando. Aí você vai começar a produzir. Geralmente a mama engurgitada ou empedrada, ela acontece mais para frente, depois de 2 semanas. Aí quando você não consegue, vai embora para casa, está produzindo, mas não está colocando ele no peito para mamar e esvaziar essa mama, aí pode empedrar. Outro fator que faz empedrar também é quando a mama está machucada. Aí você fica com medo. É muito comum vocês falarem assim, ele só pega essa aqui ele não pega. Aí essa aqui recebeu o estímulo para produzir, porque o estímulo é do cérebro. E você não está esvaziando, ela vai empedrar. Aí o que você pode fazer para isso não acontecer? Colocar da forma correta. Se sua mama machucar, fazer um tratamento. O tratamento geralmente é ou pomada de lanolina ou laser, muito bom fazer laser. E massagear a mama. Como que massageia? Eu sempre gosto de ensinar para os pais, porque a mãe às vezes não consegue fazer. A palma da mão aberta, você vai pegar essa região da mama e vai fazer movimentos da mão, vai fazer movimentos circulares em toda a mama, várias vezes, apertando mesmo. Faz toda a mama, você pode fazer assim também. Isso chama shake, né? Que a gente aperta a mama mesmo. Às vezes só de você fazer isso já vai sair um pouco de leite. Entre o mamilo e o seio, pegar os 2 dedos e fazer movimentos circulares para ir liberando. Porque a mama empedrada é como se fosse um congestionamento. É o leite tentando sair e não consegue. Quando você faz isso, fez bastante. Às vezes, se a mama não está inflamada, você pode ir para debaixo do chuveiro morno, deixar a água cair e fazer. Fez bastante, aí você pode colocar o bebê no peito. Ou às vezes até esvaziar um pouquinho a mama e guardar esse leite para ele pegar com mais facilidade, porque mama muito cheia também, o bebê não consegue sugar, porque está duro para ele sugar. Usar aquelas bombas ajudaria? Ajuda, mas não é toda mulher que se adapta à bomba não. Então se você for comprar a bomba, eu recomendo que você pelo menos já tenha visto como é que é, porque é um investimento importante e nem toda mulher se adapta não. Tem mulher que sente muita dor, não consegue sugar com a mão, colocar o sugador, então não recomendo que compre antes do neném nascer. Minha prima, quando ela teve o neném, ele tinha muita dificuldade para mamar. Ele não mamava. Aí depois de umas 2 semanas, ela descobriu que ele tinha a língua presa. Certo. Dá para fazer isso no nascimento, já verificar? Sim. A gente, quando é frênulo, chama frênulo, que é essa pelinha que tem debaixo da língua. Olha você pro seu companheiro, fala para ele pôr a língua no céu da boca. Tá vendo? Não é para ter nada aqui embaixo. Esse freio, quando tá maior, o bebê não consegue fazer isso aqui, ó. Deu pôr a língua para fora. Quando o freio é muito longo ou muito grave, ele tenta colocar e faz um coração. Então, quando é muito grave, a gente vê na hora que nasce. Quando é bem discreto, só a fonoaudióloga que vê. Aqui passa a fonoaudióloga no quarto. Aí ela vai ver
e vai falar, ó, tem que fazer frenectomia, que é cortar o freio da língua. Nem todas as vezes a gente corta internado, a não ser que seja muito grave, muito evidente. Por quê? Tem alguns riscos, tá? Mas eu costumo olhar quando eu faço a sala de parto, e aí se tem que fazer eu já faço, porque muda muito, né, pro bebê nesses primeiros dias. Deixa eu... Eu queria saber, porque assim, a gente vê muitas coisas na internet, né? E até questionei o doutor ontem, porque como eu quero via normal, Certo. a gente sempre fica preocupado com o cordão umbilical, né? Enrolar. Do pescoço. Aí na internet eles estavam falando que até 2 passadas estava ok. Mas se fosse além disso, que era um risco de Sim. fazer cesárea. Só que eu não entendo qual que é essa hora que eu vou saber, porque assim, a gente fica preocupado, a gente não está vendo. A gente faz as ultrassons, igual eu faço ultrassom toda semana. Só que eles não falam, ó, não tem, ou tem. Se tivesse, ele já tinha falado. Mas o que acontece da circular? O bebê movimenta muito. Então hoje, se você não está em trabalho de parto, o seu bebê está alto e o cordão está lá, né, alimentando ele. Porque o cordão é isso aqui, né? Então imagina, ele está lá na posição fetal e tem um cordão que está lá solto. Se o bebê desce, vamos supor que ele estivesse sentado. Tem bebê que está sentado e depois desce. Aí ele foi e o cordão que estava aqui enrolou, tá? Então aí vai fazer isso, o diagnóstico é feito no momento do parto. A pergunta que eu fiz para ele foi que se quando eu internar, se ele faria outro ultrassom. Não. Porque como eu já estou fazendo toda semana, como que ele vai saber se... Mas existem outros critérios para a gente fazer esse diagnóstico, não é só ultrassom, não. Posso falar da parte estética? Claro. Não faz diferença pra gente se tá enrolado no pé, no pescoço, na mão, porque dentro da barriga, tudo que o bebê recebe, oxigênio, nutriente, passa pelo cordão umbilical, ele não respira pelo nariz. Porque a maior preocupação dos pais Falta são oxigênio. que se esse bebê for enforcado, né, que faz oxigênio, não faz sentido, porque ele continua recebendo tudo pelo cordão. Então, pra gente, não faz diferença se tem circular de cordão no pescoço ou não. Inclusive, essa semana nós tivemos um nascimento com 3 circulares. Não tem isso, é isso que eu ia falar, que ela falou que ela leu que 3 não é arriscado, né? Não tem isso, não. Não faz diferença. Não faz diferença. Não. Porque o que pode ser não, você pode fazer ultrassom que agora não tem nenhum cordão, não tem enrolado. E pode ser que nasça com cordão enrolado. Igual o doutor falou, vai descendo, né? E pode enrolar, mas não faz diferença isso, tá bom? Aí na hora, se nasce, vamos supor que nasceu, aí na hora a doutora fala assim, nossa, tem 3 circulares, que tá enrolado 3 vezes, mas nasceu. Isso acontece todo dia. Outra coisa que a gente lê e estuda que é raro é o nó verdadeiro, que é o bebê movimenta tanto que faz um nó mesmo. Aí a gente pensa, né, se esse nó apertar, vai parar de vir oxigênio. Agora, não sei porque eu nunca vi nó verdadeiro ter óbito fetal, nunca vi. E eu já vi muito nó verdadeiro aqui então, toda semana tem. Nasce, a gente, nossa, tinha um nó verdadeiro, que é o nó do cordão mesmo. O bebê nasceu bem, tá mamando no peito. É porque a gente escuta de tudo, né? E na internet está falando que era arriscado. Não, e mas eu queria entender... o doutor tem que, quando você internar, o doutor, a enfermeira obstetra vai ver se o bebê tem sofrimento fetal. Se ele tiver sofrimento fetal, tem várias causas de sofrimento fetal. Aí o sofrimento avalia o fluxo de sangue do cordão para o bebê. Se o fluxo tá bom, pode ter milhões de circular, ele vai nascer. Vai ser mais difícil, mas ele vai nascer. Eu posso falar assim? Claro. Qual é a qualidade da assistência ao parto necessária? É a ajuda do próprio bebê. Se está fazendo essa monitorização, se o bebê está fazendo bem, o parto vai. Então, assim, a indicação absoluta do seu bebê é o bebê papel, para baixo, para sofá,
Agora o pessoal tá tirando dúvida aqui. Eu vou terminar a live. Se você tiver dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo.